22 de março é considerado o Dia Mundial da Água, mas no programa de hoje vamos falar sobre as águas passofundenses e debater sobre os desafios de preservação da nossa região e principalmente do que nós chamamos de berço das águas. Está começando o programa Ecologia e Meio Ambiente, uma produção da Agenda 21 local, em parceria com a Câmara Municipal e TV Câmara. E hoje nós temos dois convidados aqui ilustres no programa para falar sobre o Dia da Água. Para a roda de conversa, recebemos o engenheiro agrônomo e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, Victor Hugo Carrão. E a bióloga e presidente do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, Flávia Biondo da Silva. Sejam muito bem-vindos ao programa. Carrão, gostaria de... Boa tarde, Elisa. Muito obrigado por o convite para participar desse programa de Ecologia e Meio Ambiente. É um prazer enorme pela TV Câmara. E quero aproveitar esse momento para cumprimentar, no dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. E com isso eu cumprimento a Flávia Biondo, uma liderança extraordinária no Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, tão importante para o nosso município e região. Um grupo ambientalista, ecológico, que nos ajuda a crescer e se desenvolver como sociedade. Também, no dia 8 de março, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo faz 20 anos de fundação. E assim eu quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, do programa Ecologia e Meio Ambiente, porque a sociedade civil e todos os cidadãos e organizações é que fazem parte deste comitê. Uma boa tarde a vocês. Flávia. Olá, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, conversando com a comunidade mais uma vez, através desse programa que é tão importante, que representa, a expressão da comunidade, e num dia tão especial que é discutirmos, e trabalharmos aí o mês de março, na verdade 2 dias, tão especiais nesse mês e relacionados, inclusive, com a temática, do Dia Mundial da Água, que hoje, então, é Água e Gênero. Então, pelas mulheres e pela água, agradecemos a oportunidade. Perfeito. Ótima introdução agora. Até fiquei com vergonha de dar uma introdução melhor que essa. Mas então vamos começar. Flávia, poderia explicar sobre como é o espaço geográfico de Passo Fundo e por que aqui é um lugar tão estratégico de preservação relacionado a nascentes, bacias e todo o que compõe Passo Fundo e a região em volta da cidade? Muito bem. A região, de Passo Fundo, nós estamos na região do Planalto Médio, é uma das áreas, então, mais altas também, do estado, além aí da região mais próximo ao litoral, nossa região nordeste do estado, mas o Planalto tem uma característica bem importante. Por ser mais alto, é onde tem as primeiras nascentes, a cabeceira dos rios. Então, entre Passo Fundo, Carazinho, Mato Castelhano, toda essa região que comporta esse espaço, está guardião, das primeiras nascentes, então, aonde nascem as bacias hidrográficas. E entre Passo Fundo e Mato Castelhano, então, a gente tem um local muito especial, único no estado, que nascem 4 bacias num perímetro ali de em torno de 1 quilômetro, mais ou menos uma nascente da outra, nascem 4 bacias hidrográficas, extremamente relevantes e importantes para todo o estado. Então, o Apuaê e o Rio Passo Fundo, que nascem aí, desaguam ao norte no Rio Uruguai. E o Jacuí e Taquari, que é o Capinguí também inicialmente chamado, vão desaguar então no lago, junto ao Lago Guaíba, em Porto Alegre. Então eles começam juntando as águas que
que caem aqui, né, das nossas chuvas, e vão formando tanto as águas superficiais, começando com nascentes, pequenos córregos, e depois, junto com a subterrânea, vão formando aí os grandes rios, vão alimentar, inclusive, né, muitos municípios do nosso estado. Então, a grande importância de a gente, desde aqui, pensar em guardar esta água que a gente tem, porque ao mesmo tempo que ela é abundante no sentido de muitas nascentes, ela está no topo, e quando há estiagem, ela facilmente retrai, né? Então, a gente também pode ter problemas com estiagem facilmente na nossa região. Então, é um complexo que a gente tem que pensar num conjunto e, consequentemente, isso está muito, né, sob a responsabilidade de mulheres, né? Nesse sentido, trabalhar essa questão de gênero é extremamente importante, porque é a mulher que administra na casa, muitas vezes, o uso da água e, consequentemente, também é a que mais sofre pela falta da água. Né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido e proteger o máximo desses espaços, guardar o máximo das águas que ainda restam superficialmente, né? Porque a gente tem esse hábito, essa tradição de sucumbir com as águas superficiais, achando que a subterrânea pode dar conta, mas a gente depende uma da outra. Né? Precisa cair dos céus as chuvas para encher as nossas nascentes e, consequentemente, os lençóis freáticos. E o ciclo a gente conhece muito bem e tem que ser mantido e preservado. Exatamente. E para ter preservação, né, nós temos que ter uma alta fiscalização. E aí a gente chega no papel importante do comitê e do GESP, de poder fiscalizar, avaliar o nível dessas águas, entender quais são as preocupações atuais, principalmente junto do poder público. Então, Carrão poderia começar um pouco a falar sobre como é essa avaliação realizada pelo comitê, qual é o papel frente à atuação de preservação em Passo Fundo. Muito bem, Elisa. A Flávia falando ali me fez lembrar o Francisco Antonino Xavier da Silva, se não me falha a memória, o historiador. Oliveira Xavier. E nos anais, terceiros anais do encontro da água que teve no Rio de Janeiro, por volta de 1902, mais ou menos, o Passo Fundo foi convidado para ir lá colocar naquele encontro a situação das águas de Passo Fundo e região. E ele foi lá, ele escreveu um material maravilhoso, que está nos anais, e ele foi lá apresentar, e teve vários expositores de todo o Brasil. E ele colocou uma coisa que me marcou muito quando ele diz assim, até ele falava dos ameríndios e não indígenas, né? Ameríndios aqui da região, o quanto eles cuidavam da água. Mas ele fala assim, que a cada passo que dava surgiu uma nascente, que igual a Passo Fundo e essa região toda, não existe nada igual. Em 1902 nós tínhamos uma mata atlântica vasta, extraordinária. Numa floresta é onde mais há a infiltração de água e onde menos existe o risco de enxurradas e todo tipo de problema que existe. Por quê? Porque antes das águas que vêm do ciclo hidrológico da chuva e vai para o solo, até chegar lá, há uma interceptação por toda a folhagem dessas árvores, os troncos, os galhos, até chegar na liteira embaixo, antes de chegar no solo. Então, todo esse processo é que vai dando uma tranquilidade para essa água e chegar ao solo e infiltrar lentamente, e ao momento que ela infiltra e satura o solo lá mais embaixo, no subsolo, existe a fase de saturação de água, que é a percolação. E dessa percolação é que torna as nascentes perenes, que vai por baixo da terra os veios e abastece os rios. Então, veja bem, isso aí é uma coisa que nós chamamos de vazão de base, entende? Quer dizer, não é simplesmente a vazão do rio. A vazão começa entendendo o ciclo hidrológico, que ele chove e nesse processo todo de cai e agora como que vai. Mas se nós não temos floresta, houve um grande desmatamento depois, o que acontece? Aqui também é uma fase de transição entre a Mata Atlântica e o bioma Pampa.
A Mata Atlântica é floresta, e a bioma pampa uma pastagem exuberante nativa. Então, tudo a água não caía diretamente no solo, caía sobre uma vegetação e com uma estrutura de raiz extraordinária. E na área de pecuária, de pastagem, havia o bosteio dos animais e tudo mais, então isso fertilizava naturalmente toda essa pastagem. E a área de mata, a própria floresta, ela faz todo o processo da ciclagem de todos esses nutrientes pela própria queda de folha, árvores que morrem, caem, apodrecem. Então é um processo natural muito dinâmico, né? Então veja bem assim, e como que o comitê gerencia ou fiscaliza? Bom, a primeira função do comitê não é fiscalização, mas sim de gestão. Por isso que é Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Passo Fundo. Gestão. Mas agora, o que se apregou assim, não é simplesmente fazer gestão, mas também fazer governança. Por quê? O comitê ele é composto pela sociedade civil, por órgãos públicos, por entidades privadas, por ONGs, como é o GESP, que o Paulo Cornélio participa, representando o GESP, o Ademar representando a Agenda 21, eu representando a Associação dos Engenheiros Agrônomos, enfim, toda a sociedade civil. Isso já é uma governança, porque precisa de vários agentes e atores da sociedade para isso. O produtor rural, a indústria, a construção civil, e todo mundo ali, vem cá, todos precisam de água. A água é o bem comum, é o bem de todos. Não é só meu. A água cai para todo mundo, para quem é mau, para quem é bom, para quem é homem, para quem é mulher. Enfim, não importa o gênero, não importa a idade, não importa a etnia. É um bem natural, é um bem que vem para nós. E como que nós vamos fazer esta gestão? Se nós fazemos uma gestão adequada e que não falte para um e não sobe demais para o outro, mas seja o bom e o equilíbrio para todos e todos possam desenvolver numa economia onde possa gerar oportunidades para todos e não só para alguns, que todos possam prosperar e não só meia dúzia. Então, isso ocorrendo é a maior fiscalização que nós estamos tendo. É o resultado desta gestão, é o resultado desse gerenciamento. Então, eu te perguntaria assim, Elisa, e pergunto para ti que está nos ouvindo, aquela história que eu contei do Francisco Antonino, que lá em 1902, e havia uma Mata Atlântica exuberante, um bioma pampa equilibrado. O que nós temos que fazer para fazer um bom gerenciamento? Mas vamos voltar para 1902, fazer exatamente como era? Não, mudou o cenário agora, mas mudou o cenário desde que as soluções sejam baseadas na natureza. E essa história que o Francisco Antonino nos conta, como historiador, veja bem assim, ele está nos dizendo que soluções existem. A solução existe na própria natureza, em você observar uma mata. É você, no momento de uma enxurrada, quer dizer, de uma grande chuva, é você estar dentro da mata e ver se a chuva vem diretamente sobre você ou vai vir respingos sobre você. Se vem respingo em você, ao cair no solo, não vai causar erosão. Ela vai infiltrar, ela não vai escoar, ela vai infiltrar. Veja na cidade nós temos um solo impermeabilizado, edificado, asfaltado, calçado, enfim, tudo isso. Cai, como que vai infiltrar? Ela vai para os drenos que vai cair do rio. Toda essa água que cai, e se for em excesso, a jusante vai causar um problema. Como aqui do todo o Rio Jacuí, juntando todo, 850 quilômetros do Rio Jacuí até chegar em Porto Alegre, é muita água que foi juntando, onde não havia essa preservação que o Francisco Antonino nos falou. Onde não existe mata ciliar ao longo do Rio Jacuí, em 800 quilômetros até chegar em Porto Alegre. O que virou isso aí? Uma calha onde não tem nada que segure, porque a água ganha uma velocidade monstra. E não tem ecossistema de um recurso hídrico que consiga sobreviver a uma velocidade tão grande. Leva tudo. E se leva um micro-organismo, leva um ecossistema tão vulnerável naqueles recursos hídricos, como que vai ser nas encostas desse rio, dessa calha, se não existe a mínima mata ciliar e nem é respeitado áreas de alagamento natural para poder absorver essa água? Tudo drenamos, tudo vira construção. Não sou contra a construção.
A construção tem que estar dentro, inserida nas soluções baseadas na natureza. Se nós temos um telhado pintado de preto, eu quero ver quem é que vai aguentar ficar dentro dessa casa. Agora, se você pinta um telhado de branco, e se você bota uma folhagem, enfim, aquele processo todo, né, de vegetação em cima do telhado, tu vai ter um ambiente fresco, nem ar-condicionado precisa. Logo nós não vamos ter gasto de energético. Então, o comitê, que nós chegamos nesta fase, depois da etapa C, nós estamos nos disponibilizando enquanto comitê agora, nesta gestão que iniciou agora, depois da etapa A, que é diagnóstica, a etapa B, que é enquadramento, e agora a etapa C, é desenvolver todo um processo de gestão de ações onde nós preconize segurança hídrica, porque é o que comanda toda a vida da sociedade e de um ser vivo qualquer. Segurança alimentar, que ninguém produz alimento ou em nada na terra se não tiver água para esses seres vivos, são as plantas. E segurança energética, que nós precisamos de energia renovável. Exatamente, e isso é muitas nuances de preservação, né? Não tem como a gente citar apenas uma, é uma gestão que tem que ser trabalhada, como você mesmo citou, com muitos atores ativos dentro de Passo Fundo. E por isso, Flávia, então, para a gente já indo na finaleira do programa, poderia comentar sobre as atuações do GESP frente a essa preservação, quais são os cuidados que vocês recomendam que tenham em volta, em torno dessas áreas? Nós temos grandes desafios e a sociedade hoje ela está pouco organizada, né? No sentido assim, de ter um comitê, de ter organizações da sociedade que trabalhem pela questão da preservação. O GESP se tornou quase que único na cidade aí de uma vertente de 20 anos atrás, que nós tínhamos umas 10, 15 organizações. Então, a gente tem uma sobrecarga, porque nós representamos a sociedade junto aos seus problemas em frente a órgãos responsáveis. Então, nós recebemos denúncias e encaminhamos para que sejam resolvidos os problemas da nossa sociedade. Mas é o grande desafio de hoje, né, diante das mudanças climáticas, diante da injustiça climática, que realmente o papel do comitê é extremamente importante para dar a equidade, né, condições de todos, dar estrutura para que todos alcancem a água, né, nas suas necessidades. Então, hoje é ainda maior a nossa responsabilidade. Não diminui, ela só aumenta, porque a gente aumenta uma população, nós aumentamos a estrutura de uma cidade, a gente aumenta a necessidade de produção de alimento, né? E da onde é que está vindo tudo isso e como que vai se ter água para sustentar tudo isso. Então, os problemas são muitos, a sociedade precisa estar mobilizada e participar desses processos, tanto lá na sua associação de bairro que seja, dentro das organizações que possam ser criadas diante, né, do meio ambiente em si, que também, né, vejam os processos e os espaços de participação, porque o meio ambiente é um espaço muito amplo. Então, aqui já temos comitê, temos conselhos, temos conferências, temos vários momentos que a sociedade deve participar e estar presente. Mas nós estamos à disposição, né, para sempre dialogar com a comunidade e com os poderes públicos, para juntos pensarmos o segurar a água. Né, o proteger, que é o proteger a água, segurar a água aqui, porque a gente depende dela, porque se a gente largar, ela vai embora, né? Ela vai-se embora e vai para o oceano. E como vai ser, o que vai carregar, né? Como o bem lembrado o Carrão colocou. O que vai levar pelo caminho? E pensando no que Antonino Xavier, né, identificava naquela época, quantas menos nascentes, menos banhados, que são o que, né, as cidades esponjas, onde nós tínhamos a essência das esponjas aqui, que eram os nossos banhados. Onde tem um banhado hoje?
Então, assim, isso que segurava a água e hoje a gente não tem mais. Como recuperar ou resguardar o que tem é o nosso grande desafio. Uma ótima reflexão para finalizar o programa, porque justamente o dia 22, Dia Mundial da Água, é um dia de preservação, acima de tudo, para se pensar em novas estratégias para conseguir ter essa conservação das nossas águas, não só aqui em Passo Fundo, em todo o Rio Grande do Sul, nacionalmente, mundialmente, mas principalmente aqui, onde a gente tem um recurso hídrico muito rico, que é o nosso berço das águas. Então, agradeço a presença dos nossos dois convidados no programa de hoje. Agradeço a você que está nos acompanhando, toda a nossa programação também. E até a próxima!